No próximo capítulo da novela Três Graças, Gerluce é pega de surpresa quando Cláudia surge do nada. A abordagem é educada, quase amigável, mas carregada de entrelinhas perigosas. Cláudia fala pouco e observa muito. Deixa escapar que sabe mais do que deveria sobre a estátua e sugere, sem dizer explicitamente, que segredos enterrados sempre vêm à tona. Gerluce sente o alerta ligar. Aquilo não é coincidência, é aviso. Em outro ponto da cidade, Lígia busca refúgio na igreja e conversa com Jorginho. Ele tenta sustentar a imagem de homem regenerado, mas suas palavras saem tortas, calculadas demais. A fé soa como figurino. Lígia percebe que há algo errado ali e que o mal nem sempre se apresenta como vilão declarado. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Samira toma uma atitude radical. Chama Lena e Herculano e é direta, sem margem para discussão. Não procurem Joeli. O pedido causa estranhamento imediato. Lena sente o aperto no peito e Herculano entende que aquele silêncio forçado esconde um problema grande, perigoso e fora de controle. Na delegacia, o clima esquenta. Jairo chama Paulinho e revela que recebeu ordens para não investigar o assalto na casa de Arminda. O recado é claro demais para ser ignorado. Paulinho fica indignado. Para ele, quando mandam parar, é porque a verdade está no caminho certo e alguém poderoso não quer ser alcançado. Já Arminda tenta disfarçar o desespero. A coincidência a atormenta. O namorado de Gerluce é exatamente o policial que a interrogou. O sorriso que ela força não engana ninguém, muito menos a si mesma. O perigo está perto demais. Fereticela o pânico ao ser brutalmente realista. Se os milhões escondidos na estátua forem descobertos, não haverá saída. Prisão, exposição e queda definitiva. A obra de arte deixa de ser proteção e vira condenação. Arminda será tragada para o epicentro de uma das reviravoltas mais cruéis e humilhantes da novela. O castelo de mentiras que ela construiu ao longo de anos começará a ruir de forma implacável, justamente pelas mãos de quem menos esperava. Zenilda, cansada de ser subestimada, enganada e tratada como peça descartável, finalmente ligará os pontos de um quebra-cabeça que sempre esteve diante de seus olhos. E a verdade será devastadora. Tudo começará quando Zenilda perceberá atitudes estranhas de Ferete. Ligações interrompidas, saídas sem explicação, mudanças bruscas de humor e, principalmente, um cuidado excessivo ao falar de Arminda. O nome da rival surgirá em conversas atravessadas, em silêncios desconfortáveis e em justificativas mal encaixadas. Zenilda, que já não é mais a mulher ingênua do passado, decidirá investigar por conta própria, movida por uma mistura de desconfiança e indignação. É nesse momento que Raul, o próprio filho de Arminda, entrará em cena como peça-chave dessa engrenagem explosiva. O rapaz, que sempre carregou conflitos mal resolvidos com a mãe, passará a observar comportamentos estranhos dentro da própria casa. Raul perceberá visitas fora de hora, portas trancadas, sussurros e uma tensão no ar que não combina com encontros casuais. Aos poucos, ele juntará provas silenciosas, ouvindo conversas pela metade, flagrando olhares e confirmando o que ninguém ousava dizer em voz alta. Convencido de que há algo muito errado, Raul procurará Zenilda. A conversa entre os dois será tensa, carregada de ressentimento e revelações dolorosas. Raul abrirá o jogo e afirmará, sem rodeios, que Ferete e Arminda mantêm um caso às escondidas. Zenilda, em choque, exigirá provas. Ela não aceitará suposições. Quer fatos, quer certezas, quer o golpe final que destrua de vez o império de mentiras do marido. E a prova virá no pior momento possível para Arminda e Ferete.
No dia em que Ferete decidirá ir até a casa de Arminda, acreditando estar seguro, o destino conspirará contra ele. Raul fará que a ligação mais cruel de sua vida. Do outro lado da linha, Arminda atenderá sem imaginar que cada palavra será uma sentença. Raul falará com frieza calculada. Zenilda pode vir agora. O seu marido já está no quarto com a minha mãe. A frase cairá como uma bomba. Raul ainda acrescentará, em tom irônico, que não entende o motivo de tanto apontamento e cochicho, já que nem mesmo as 3 graças estão mais no quarto. A provocação será suficiente para incendiar o sangue de Zenilda. Sem pensar 2 vezes, ela partirá rumo à casa de Arminda, com o coração disparado e a certeza de que está prestes a encarar a verdade nua e crua. Ao chegar, Zenilda manterá a postura firme. O olhar será de quem já não teme mais nada. Josefa, nervosa, tentará impedir sua entrada, mas Zenilda exigirá a chave do quarto. Pressionada, a empregada acabará entregando uma chave reserva, tremendo, consciente de que algo irreversível está prestes a acontecer. Com passos silenciosos, Zenilda subirá até o quarto. O corredor parecerá mais longo do que nunca. O silêncio será cortado, apenas por vozes abafadas vindas de dentro do cômodo. Zenilda respirará fundo, controlará o impulso de explodir e girará a chave devagar para não alertar ninguém. Quando a porta se abrir, o choque será imediato. Arminda e Ferete estarão juntos, sem disfarces, sem desculpas. A cena falará por si só. O mundo de Zenilda desabará em segundos, mas a dor rapidamente dará lugar à fúria. Ela avançará, gritando, apontando o dedo para Ferete com um misto de desprezo e revolta. É isso então? Esses são os negócios que vocês dizem que têm? É essa a parceria que você escondeu de mim todos esses dias? Ferete tentará se recompor, gaguejará, buscará palavras, ensaiará explicações absurdas. Dirá que tudo não passa de um mal-entendido, que Arminda estava fragilizada, que nada aconteceu da forma como parece. Mas cada frase soará vazia, patética e inútil. Zenilda não cairá mais em nenhuma armadilha emocional. Arminda, por sua vez, tentará manter a pose de sempre, mas o pânico estará estampado em seu rosto. Pela primeira vez, ela perceberá que perdeu o controle da situação. Raul surgirá logo em seguida, observando a cena com frieza, como quem assiste ao desfecho inevitável de uma tragédia anunciada. Zenilda não dará espaço para mais mentiras. Ela decretará o fim ali mesmo. Ferete será expulso da casa, enxotado diante de todos, humilhado como nunca antes. E o golpe final virá em seguida. Zenilda deixará claro que não sairá apenas com a dignidade intacta, mas também com metade de tudo o que Ferete possui, incluindo a fundação, que passará definitivamente para suas mãos. Ferete sairá destruído, sem chão, sem aliados e sem poder. Arminda ficará encurralada, exposta e desmoralizada. E Zenilda, finalmente, assumirá o controle do próprio destino, deixando claro que a era da submissão acabou e que quem brinca com fogo, inevitavelmente acaba queimado. E isso é só o começo. Encurralada, Joely revela para Lígia que Raul é o pai do filho que ela espera. Lígia vai descobrir que Raul é o pai do filho de Joely em 3 graças. O mistério que ronda a gravidez de Joely finalmente começará a ruir, abrindo uma sequência de acontecimentos tensos, cheios de medo, culpa e decisões precipitadas. A adolescente será encurralada pelas próprias mentiras e acabará deixando escapar o segredo que tanto tenta esconder. Raul é o pai do bebê que ela espera. A revelação cairá como uma bomba na vida de Lígia, que ficará em choque ao descobrir que a criança é fruto do envolvimento da neta com o filho de Arminda.
Desesperada, Joelle implorará para que a avó guarde silêncio absoluto e não conte nada a Gerluce, temendo as consequências dessa verdade. Tudo começará de forma aparentemente banal. Tentando retomar a rotina, Joelle voltará à escola, fingindo normalidade, apesar do turbilhão que vive por dentro. Em um desses dias corridos, ela sairá às pressas e acabará esquecendo o celular em casa. Lígia, ao encontrar o aparelho jogado sobre a cama, ouvirá o som insistente de uma notificação. Curiosa e desconfiada, ela verá uma mensagem enviada por Raul. O nome acenderá um alerta imediato na cabeça da avó, que estranhará a intimidade da conversa e o tom das palavras. Sem conseguir ignorar o que viu, Lígia decidirá levar o celular até a escola para entregar à neta. No caminho, 1000 pensamentos passarão por sua cabeça. Ao encontrar Joelle, a avó não conseguirá se conter e, ainda no pátio, a puxará para um canto, questionando diretamente sobre a troca de mensagens com Raul. Joelle tentará desconversar, ficará visivelmente nervosa, gaguejará e dirá que não é nada demais, apenas conversas sem importância. Percebendo o clima pesado, Jorginho surgirá tentando aliviar a tensão. Ele dirá que Raul é apenas um rapaz da igreja, alguém próximo da família, tentando diminuir a situação e afastar qualquer suspeita maior. Por alguns instantes, Lígia até tentará acreditar nessa versão, mas algo no comportamento da neta não baterá. O olhar baixo, as mãos trêmulas e o silêncio prolongado denunciarão que há muito mais por trás daquela história. A situação ficará ainda mais delicada quando Kellen, sem perceber a dimensão do que está prestes a causar, acabará deixando escapar a verdade. Em uma conversa atravessada, ela comentará algo sobre Raul e Joelle, que fará Lígia ligar todos os pontos. A partir desse momento, a desconfiança da avó se transformará em certeza e ela decidirá ir até o fim para descobrir o que está sendo escondido dentro de sua própria casa. Determinada, Lígia passará a observar cada movimento da neta. Em um momento em que Joelle sair para resolver algo, a avó entrará em seu quarto e começará a revirar gavetas, bolsas e objetos pessoais. Entre exames, papéis escondidos e anotações, ela encontrará indícios claros da gravidez e da ligação direta com Raul. O coração de Lígia baterá acelerado, misturando indignação, tristeza e preocupação. O flagra acontecerá quando Joelle voltar para casa mais cedo do que o esperado e pegar a avó com seus pertences espalhados pela cama. O choque será imediato. Sem ter mais como fugir, a adolescente desabará em lágrimas. Em uma cena carregada de emoção, ela confessará tudo. Contará como conheceu Raul, como o envolvimento começou de forma escondida e confirmará com a voz embargada que ele é o pai do bebê. Tomada pelo medo, Joelle implorará para que Lígia não revele nada a Gerluce, dizendo que não suportaria enfrentar a reação da mãe. A revelação deixará Lígia profundamente abalada. Ao mesmo tempo em que se sentirá traída pela omissão da neta, ela também será tomada por um instinto de proteção. A avó perceberá o quanto Joelle está frágil, assustada e perdida, e isso só tornará tudo ainda mais complexo. Como se não bastasse o peso dessa confissão, Joelle ainda enfrentará outra situação perturbadora. Nos próximos capítulos, ela será abordada por Lena, que surgirá com uma proposta absurda e chocante: comprar o bebê. A ricaça tratará a gravidez como um negócio, oferecendo dinheiro em troca da criança, como se estivesse falando de um objeto. A atitude deixará Joelle completamente desnorteada, sem saber como reagir diante de tamanha frieza. Para piorar, Lena insistirá em se aproximar cada vez mais da adolescente. Usando seu poder financeiro e influência, ela convencerá Joelle a acompanhá-la até uma clínica para realizar o exame que revelará o sexo do bebê.
A jovem irá tomada por um misto de medo e confusão, sentindo-se pressionada e sem apoio suficiente para tomar qualquer decisão. Enquanto isso, Kellen tentará abrir os olhos da amiga. Ela aconselhará Joelle a contar toda a verdade, tanto para Lígia quanto para Gerluce, alertando que o silêncio só tornará tudo mais doloroso no futuro. No entanto, Joelle se sentirá cada vez mais sozinha e acuada. O medo do julgamento, da rejeição e das consequências falará mais alto. Raul, por sua vez, seguirá distante e indiferente à gravidez. Ele evitará Joelle, não responderá mensagens e fará de tudo para fingir que nada está acontecendo. Essa postura aumentará ainda mais a frustração da adolescente, que começará a perceber que está enfrentando tudo praticamente sozinha. A ausência do pai da criança será um golpe duro, alimentando o desespero e a sensação de abandono. Joelle ficará encurralada entre o segredo revelado, a pressão de Lena, o silêncio de Raul e o medo de Gerluce descobrir a verdade. Cada escolha parecerá errada, cada passo trará novas consequências, e a jovem se verá no centro de uma trama cada vez mais perigosa e emocionalmente devastadora. Um segredo tenebroso vai vir à tona e colocar abaixo a imagem de um dos homens mais respeitados da chacrinha. O pastor Albérico, visto por todos como exemplo de fé, retidão e palavra firme, mostrará que sua batina esconde muito mais do que orações. Por trás do discurso manso e dos cultos lotados, existe um jogo perigoso, silencioso e extremamente lucrativo. Desde o retorno de Jorginho à comunidade, Alberico tem sido um dos principais defensores da ideia de que o rapaz se regenerou. Em público, o pastor garante que Jorginho abandonou o crime, que se arrependeu de tudo o que fez no passado e que não tem mais interesse em retomar o posto de chefão do morro, hoje ocupado por Bagdá. Em cada culto, Albérico usa Jorginho como exemplo de alma resgatada, reforçando que a fé é capaz de transformar qualquer um. Mas tudo isso não passa de encenação. Longe dos olhares curiosos, Albérico mantém encontros discretos com Jorginho, sempre em horários estratégicos, longe da igreja e da própria família. Em uma dessas conversas, o pastor deixa escapar a frase que mudará tudo. O movimento por trás está saindo melhor do que eu imaginava, melhor até do que nos velhos tempos. A frase soa como um tiro no silêncio, e quem escuta não acredita no que ouve. Kellen, a filha do pastor, estará passando pelo corredor ao lado quando ouvir a conversa. A jovem congela. O coração dispara. Cada palavra entra como um soco. Ela se esconde atrás da porta, tremendo, enquanto Albérico e Jorginho seguem falando sobre rotas, dinheiro, alianças e o tempo certo de agir sem chamar a atenção de Bagdá. Kellen sai dali em choque. A imagem do pai exemplar começa a desmoronar dentro dela. O homem que sempre pregou honestidade, que condenava o tráfico do púlpito, está justamente acobertando um criminoso que nunca mudou. Pior, está lucrando com isso. Sem conseguir guardar aquilo sozinha, Kellen corre até Joelle. A menina chega aos prantos, mal consegue falar. Joelle tenta acalmá-la, mas fica completamente apavorada ao ouvir o relato. A ideia de que Albérico, o pastor da comunidade, esteja envolvido diretamente com o tráfico deixa Joelle sem chão. Isso não pode ser verdade. Joelle repete em negação. Eu ouvi com meus próprios ouvidos, responde Kellen, desesperada. Ele está ajudando o Jorginho, ele faz parte disso. A tensão entre as duas cresce. Joelle percebe que aquilo pode colocar todos em risco. O nome de Albérico é poderoso na chacrinha. Ele entra em qualquer casa, transita entre policiais, moradores, líderes comunitários. Se ele estiver mesmo no meio desse esquema, o buraco é muito mais fundo. Mesmo com medo, Kellen toma uma decisão que mudará sua relação com o pai para sempre. Nos próximos capítulos,
Kellen vai enfrentar Albérico cara a cara. Ela entra no escritório do pai, fecha a porta com força e solta tudo o que estava entalado. Pai, você não pode estar envolvido com o tráfico. Albérico tenta disfarçar, mantém o tom calmo. Você está confundindo as coisas, minha filha. Não tô confundindo nada. Você é o pastor da chacrinha. Todo mundo confia em você. Kellen chora, acusa, implora. Diz que ele está agindo pelas sombras, traindo a fé das pessoas, colocando a própria família em perigo. O clima pesa. O silêncio toma conta do ambiente por alguns segundos. E então, Albérico revela sua verdadeira face. Sem levantar a voz, com um sorriso frio, ele responde: Eu me finjo de pastor justamente porque assim ninguém desconfia. Kellen paralisa. Enquanto todo mundo acha que eu sou certinho, a minha conta bancária só cresce. A crueldade da resposta corta fundo. Albérico continua, sem culpa alguma. Kellen, não me leve a mal. Ser honesto, ser certinho, isso não leva ninguém a lugar nenhum. O mundo pertence a quem sabe jogar. A jovem percebe que não há arrependimento algum. O pai não só está envolvido, como se orgulha do papel que desempenha. Ele deixa claro que Jorginho é apenas uma peça de um plano muito maior, que envolve poder, dinheiro e domínio silencioso da comunidade, tudo sem precisar sujar as próprias mãos. Do lado de fora, a chacrinha segue acreditando no pastor exemplar. Dentro daquela sala, a fé de Kellen se despedaça. E o perigo cresce, porque agora ela sabe demais. Nos próximos capítulos, essa revelação vai colocar Kellen e Joely em rota de colisão, com um esquema muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. O impacto da revelação vai ganhar proporções ainda mais perigosas. Depois do confronto devastador com o pai, Kellen sai do escritório de Albérico completamente desnorteada. Ela anda pela casa como se estivesse em território inimigo, percebendo que cada parede, cada Bíblia aberta, cada palavra de oração agora soa falsa. O homem que ela conhecia simplesmente não existe mais. Albérico, por sua vez, não demonstra arrependimento. Pelo contrário, ele passa a agir com frieza calculada. Observa a filha, mede seus passos e entende rapidamente que Kellen se tornou uma ameaça. Não por maldade, mas por consciência. E consciência para ele é o maior risco. Em uma conversa tensa com Jorginho, o pastor deixa claro que a situação exige cuidado. Ele avisa que Bagdá anda desconfiado, que o clima no morro mudou e que o plano maior precisa ser adiantado. Jorginho, confiante demais, garante que está tudo sob controle e volta a falar em retomar o poder, agora pelas beiradas, usando a igreja como escudo moral. Albérico concorda. Ele sabe que sua posição lhe dá acesso a informações privilegiadas, trânsito livre e respeito absoluto. A fé virou disfarce, o púlpito virou trincheira. Enquanto isso, Kellen e Joely vivem dias de puro pavor. As duas passam a desconfiar de tudo e de todos. Joely insiste que elas precisam procurar ajuda, mas Kellen teme que ninguém acredite. Afinal, Albérico é intocável. Pastor, líder comunitário, conselheiro de famílias inteiras. Quem ousaria acusá-lo? A tensão aumenta quando Kellen percebe que o pai começa a vigiá-la. Telefonemas interrompidos, perguntas fora de hora, olhares longos demais. Albérico deixa escapar em tom de aviso que segredos mal guardados costumam destruir famílias. A ameaça é velada, mas clara. Em paralelo, Bagdá recebe informações de que Jorginho pode estar jogando em 2 tabuleiros. O clima no morro esquenta. Uma guerra silenciosa se anuncia e Albérico tenta se manter no centro, manipulando os 2 lados, alimentando conflitos enquanto lucra com o caos. No último embate entre pai e filha, Albérico é definitivo. Ele deixa claro que não vai parar, que não existe volta e que tudo o que fez foi pensando em poder e dinheiro.
Kellen entende com dor que aquele homem não será desmascarado por arrependimento, apenas por queda. A chacrinha seguirá ajoelhada diante de um falso pastor, enquanto um esquema criminoso cresce à sombra da fé. Kellen e Joelle carregam um segredo capaz de implodir a comunidade inteira. E Albérico, cada vez mais confiante, acredita que está blindado, sem imaginar que o próprio jogo que ele criou começa a fugir do controle. Ferrete desconfia de infiltrado dentro da mansão após roubo da estátua e faz acusação. O clima na mansão de Arminda vai azedar de vez após o roubo da escultura milionária. Ferrete, fora de si, começará a ligar os pontos e chegará a uma conclusão inquietante. O golpe não poderia ter sido executado por ladrões comuns. Para ele, só há uma explicação possível. Alguém de dentro da casa entregou tudo de bandeja. A revolta do vilão cresce minuto a minuto. Ele anda de um lado para o outro na sala principal, revivendo mentalmente cada detalhe do roubo, cada falha na segurança, cada passo dado pelos assaltantes. Nada parece aleatório. Tudo foi preciso demais, calculado demais. E isso só reforça sua paranoia. Convicto de que houve traição, Ferrete pressiona Arminda. Ele exige saber quem mais conhecia o esconderijo da estátua, quem tinha acesso aos corredores, quem circulava livremente pela mansão sem levantar suspeitas. Arminda tenta manter a pose de madame fria e racional, mas o nervosismo começa a escapar pelos gestos contidos e pelo olhar inquieto. É nesse momento que Ferrete crava sua acusação. Sem rodeios, sem provas, mas cheio de ódio, ele aponta Raul como o elo fraco da corrente. O vilão afirma que o rapaz sempre foi curioso demais, silencioso demais, observador demais. Para ele, Raul sabia mais do que demonstrava. Alguém abriu o bico sobre a escultura, e não foi gente de fora, dispara Ferrete com a voz carregada de ameaça. Foi alguém que vive aqui, alguém que circula pela casa como se fosse invisível. A acusação cai como uma bomba. Raul é chamado ao quarto de Ferrete e encurralado contra a parede, sem tempo sequer de entender o que está acontecendo. O clima é sufocante. Ferrete fecha a porta, cruza os braços e encara o jovem como um juiz pronto para condenar. Assustado, Raul tenta manter a calma. A voz sai trêmula, mas firme o suficiente para mostrar que ele não vai aceitar a acusação calado. Ele afirma que nunca teve acesso ao quarto onde a escultura ficava escondida. Diz que sempre foi proibido de entrar ali por ordem expressa de sua mãe e que jamais soube da existência da estátua. Eu nem sabia que aquilo existia, rebate Raul. Minha mãe sempre deixou claro que aquele quarto era proibido. Nunca me disse o motivo, nunca me contou nada. Por que eu chamaria a atenção para uma coisa que eu nem sabia que estava lá dentro? Ferrete, no entanto, não se convence. Ele pressiona ainda mais. Insinua que Raul pode estar mentindo, que pode ter fingido ignorância enquanto observava tudo em silêncio. O vilão lembra pequenos episódios do passado, olhares atravessados, perguntas soltas, presenças fora de hora. No meio da discussão, Ferrete deixa escapar algo que muda completamente o rumo da conversa. Sem perceber, ele sugere que a escultura roubada talvez não fosse falsa, como sempre afirmou. A frase sai atravessada, carregada de nervosismo e imediatamente desperta a atenção de Raul. O jovem franze a testa, confuso e indignado. A contradição é clara demais para ser ignorada. Se a estátua era falsa, por que tanto desespero? Por que tanto ódio? Por que tamanho pânico? Espera aí, rebate Raul, agora mais firme. Até agora vocês sempre disseram que aquela escultura não valia nada, que era só uma cópia. Agora o senhor fala como se ela fosse verdadeira. O silêncio toma conta do quarto por alguns segundos. Arminda percebe o erro tarde demais. Ferrete tenta contornar, mas já é tarde. Raul conecta as peças com rapidez e vira o jogo.
Se alguém vazou informação, não fui eu, dispara o rapaz. Quem sabia que aquela escultura era verdadeira e valia uma fortuna eram vocês. Alguém que tinha certeza do valor real dela. A tensão explode. Ferete se aproxima de Raul de forma ameaçadora, mas Arminda intervém antes que a situação saia do controle. Ela tenta acalmar o comparsa, lembrando que não há provas concretas contra o rapaz. Ainda assim, o clima permanece pesado, carregado de desconfiança e ressentimento. Enquanto isso, longe das suspeitas que tomam conta da mansão, a verdade segue completamente fora do radar dos vilões. O roubo foi planejado nos mínimos detalhes por Gerluce, que contou com a ajuda estratégica de Viviane. As duas sabiam exatamente onde a escultura estava, como acessar o local e qual seria o melhor momento para agir. Durante o assalto, o caos toma conta da mansão. Gerluce mantém a pose de vítima, enquanto tudo acontece conforme o planejado. Viviane coordena cada passo, garantindo que nada saia do controle. Para reforçar a encenação e afastar qualquer suspeita, Josefa também acaba envolvida, sendo feita refém junto com Gerluce. A cena é de pânico generalizado. Funcionários correm, gritos ecoam pelos corredores, alarmes disparam e Ferete assiste a tudo com a sensação de que perdeu algo muito maior do que uma simples escultura. Ele perdeu o controle. A desconfiança dentro da mansão só vai aumentar. Ferete seguirá obcecado pela ideia de traição. Arminda tentará proteger seus próprios segredos. Raul ficará cada vez mais pressionado e acuado. E Gerluce continuará agindo nas sombras, mantendo a farsa intacta enquanto todos procuram o culpado no lugar errado.